pergunta assim: o que pensa o Espiritismo sobre os astronautas do passado? Existiu uma obra na década de 80, quando o Rubens ainda era menino, chamado de Erich von Däniken, chamada Eram os Deuses Astronautas? Ou seja, esse título é um título assim que tem um hipérbado, né? Ruim de entender. Eram os deuses astronautas? Vamos colocar assim: os deuses eram, na verdade, astronautas? Os deuses que eram astronautas eram os deuses astronautas? As pessoas pensam que eram deuses astronautas. Eram os deuses astronautas? Que levanta a hipótese de que os antigos deuses do passado tenham sido naves espaciais que tenham aportado na Terra em períodos anteriores ao nosso, trazendo determinados conhecimentos e determinados saberes espirituais para os povos antigos. Nós não temos na literatura espírita nada que valide esse pensamento de que eles vieram em naves espaciais para ensinar as pessoas. Nós temos uma outra informação dentro da doutrina espírita. Que houve sim a chegada de outros seres, de outros planetas aqui. Mas a nave espacial que eles usaram foi o útero de suas mães. Eles vieram nessa nave. Qual era a nave? O útero da mãe deles. Eles vinham como espíritos, encarnavam na Terra de maneira mais natural possível, e a nave espacial era o corpo. E aí eles se expressavam entre os homens de maneira genial. Pitágoras, Sócrates, pessoas incríveis que vieram de lugares que não eram a Terra e que vieram para deixar um contributo de conhecimento, de sabedoria. Alguns vieram dos outros mundos para cá em processo expiatório, em processo de exílio, degredo, migração, sofrimento. Mas junto com eles vieram grandes iluminados, que vinham para trazer as verdades espirituais para esses povos migrados. Então, nós encontramos uma farta literatura dentro da doutrina espírita comentando sobre a chegada dessas entidades de outros mundos, se inserindo na nossa sociedade, com conhecimentos incríveis, geniais, que eram além de seu tempo, mas não, segundo a doutrina espírita, em naves espaciais, mas em corpos. E aí, eles eram como se fossem verdadeiros deuses, né? Você olha aquelas obras antigas de arquitetura, de escultura, e você diz, meu Deus, isso foi esculpido pelos homens ou foi esculpido pelos deuses? Quando você vê as pirâmides do Egito, isso foi construído pelos homens ou foi construído pelos deuses? Se nós imaginarmos essas entidades extremamente inteligentes, manipulando os recursos que possuíam, edificando a sociedade que nós temos, com uma ideia inata de uma série de coisas incríveis de como fazer aquedutos, de como esculpir, como fazer arquitetura, de como edificar determinadas obras, conhecimento de astronomia, de matemática, que esses caras tinham, os gregos, eram homens, mas de conhecimento extraordinário. Os homens são capazes de muita coisa quando lhes anima um espírito extremamente evoluído. Então, a visão da doutrina espírita é que eles podem até ter sido astronautas, mas a nave era o corpo. Encarnaram de maneira tão serena entre nós e deixaram um contributo maravilhoso sem essa leitura que a gente tenha de naves espaciais. Se algum dia isso se comprovar, a doutrina espírita não tem nenhum problema de aceitar. Era? Que legal, que bacana. Isso não fere a doutrina espírita. Mas até o momento atual, a leitura de seres extraordinários aqui conosco não foi numa nave, mas foi no próprio corpo, nascendo naturalmente e sendo gênios como Michelangelo, Da Vinci e tantos outros.